Não sei se você curte, hoje em dia está meio fora de moda, assim, a questão da poesia. Poesia, você curte poemas assim e tal? Tá um pouco, tá um pouco fora de moda, não tá? Mas eu sempre gostei muito, assim, de poesia. Inclusive, eu sou um poeta, assim, tal. Só que não deu muito certo a minha carreira de poeta, mas pelo menos assim, para minha esposa funcionou. Eu sou, para ela, o melhor poeta do mundo, mas a minha carreira não foi muito boa. Eu até lancei um livro, ninguém aqui sabe, eu acho, ou quase ninguém. Eu lancei um livro, foi um fracasso total. Né? Mas qual, poxa, grande artista que em vida teve sucesso, né? Poucos. Se você pode contar nos dedos aí, quase ninguém. Então, eu entendi que eu não fui reconhecido pela minha própria geração, mas quem sabe no futuro eu venha a ser reconhecido. Poesia você pode não gostar de repente muito, né? A gente vê muito na escola. Quem estiver fazendo vestibular aí, poxa, eu posso falar de vestibular? Alguém está fazendo vestibular aqui? Levanta a mão aí. Poxa, algumas, que isso aí, algumas pessoas, pô, maneiro, fazendo vestibular. E aí você estuda, né, estética literária e tal, e vê lá as escolas, né, onde que aquilo se aplica. Eu acho que o que mais parece com poesia hoje, mais que a gente, né, tem mais familiaridade, são as letras das músicas, né? Então, pô, de música você curte, né? Não é possível. Tudo bem que poesia, né, de repente você não vai gostar tanto. Mas música, quem curte música aqui? O pessoal... Guilherme levanta. Só faltava Guilherme não levantar a mão, né? Quem mais aí, além do Guilherme aí, curte música? Pô, beleza. Você que não levantou a mão até agora, levanta aí rapidinho. Só para eu ver. Você que não curte nem música, nem poesia, não curte nada. Levanta a mão aí. Cara, o texto que a gente vai ler, só eu que estou tão animado assim, né? Feliz, né? Nessa noite, estou sozinho. O texto que a gente vai ler é um texto poético, beleza? Então ele tem poesia, ele traz, né, todo um significado. Qual é a questão da poesia, assim? A poesia, de repente, ela aponta para você para um determinado caminho, assim, mas não é um caminho em linha reta, entendeu? A gente poderia chegar num ponto em linha reta, mas a gente poderia dar uma volta maior. Só que às vezes a volta maior é mais bonita. Então vou te dar um exemplo. Às vezes eu tenho que ir à casa da minha mãe mora em Icaraí, eu sou de São Gonçalo. Então poderia pegar um caminho mais curto para chegar à casa da minha mãe. Mas, pô, o caminho que eu prefiro passar é o caminho que eu passo pela Cantareira ali, porque eu estudei ali na Cantareira, na UF e tal. Aí eu subo aquele caminho todo, boa viagem, pego o museu, dou o maior voltão, entendeu? Para chegar num lugar que eu poderia chegar muito mais rápido. Mas por que eu dou aquela volta? Porque aquela volta é muito mais bonita, né, do que eu passar ali, né, pela Marquês do Paraná, embora. Entende? A poesia faz isso. A linguagem que Jesus vai usar nesse texto, que a gente vai ler aí daqui a pouco, Lucas 10, é uma linguagem poética. Então, Jesus ele vai, de modo bonito e surpreendente, explicar uma lógica que ele quer explicar. Ele poderia fazer de outro jeito, ele escolhe fazer desse. Por quê? Porque, na verdade, a poesia a gente grava. Então, você já reparou a facilidade que você tem para memorizar uma letra de uma música, por exemplo? Já reparou isso ou não? Quando você ouve uma música assim, pô, você grava aquela letra, ainda que a letra seja às vezes muito grande, você consegue memorizar aquilo com mais facilidade. Agora, se eu te der um texto assim qualquer e disser para você assim, ó, grava esse negócio aqui, pô, vai ser difícil, não vai? Aquilo parece que não entra na nossa cabeça. Então, Jesus, quando disse essas parábolas, ele disse, primeiro, para facilitar o seu leitor. Ele aproximava a linguagem dele do leitor, do ouvinte, no caso, né? Do ouvinte. Então, aquela galera que ouvia, entendia aquilo que Jesus queria dizer. Só que qual é o nosso problema hoje? A gente está a 2000 anos de diferença dessa parada aqui. Entende? Jesus contou uma história que tinha a ver com aquela galera. E tem a ver com a gente. Só que a gente não consegue entender o que tem a ver com a gente. Esse que é o detalhe do texto. Então, vou tentar explicar para vocês, se Deus, né, permitir, se for do agrado dele. Beleza, vamos ler então? A gente está em Lucas 10,
A gente vai ver a linguagem poética de Jesus, verso 25. Não sei se você reparou, né? Mas no domingo foi pregado do verso 38, Lucas 10, 38, aí a 42. Então, a gente está na passagem anterior à passagem de domingo. A gente está depois, mas na lógica do texto aqui, na cronologia do texto, a gente está antes da passagem de domingo, né? Que foi uma pregação bem maneira aí. Não sei se você estava aqui domingo. Alguém aqui domingo? Domingo? Poxa, não? Vou anotar o nome de vocês aí, então. Vamos ler? Olha só. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém? Pô, a história é sensacional. Espero que você consiga compreender. Você reparou no início do texto que quem faz a pergunta para Jesus, na verdade faz no verso 25, se você puder olhar aí e deixar o texto aberto, você vai perceber que o cara que faz a pergunta para Jesus, ele é um perito na lei. Então ele é um cara que estudava a lei, estudava a Bíblia. Na época o que se tinha, né, era o Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento. Então esse cara estudava esse Antigo Testamento. E aí esse cara pergunta para Jesus, não algo que é uma pergunta sincera. Então ele não vai fazer uma pergunta para Jesus assim, porque ele quer saber uma resposta para ele aplicar a própria vida, porque ele considera Jesus como realmente um mestre. Não, você vai reparar no verso 25 que ele faz isso para pôr Jesus à prova, ou seja, ele está fazendo um teste com Jesus na verdade. Então, diante das outras pessoas, ele faz uma pergunta. Cara, espero que você nunca tenha feito isso, mas você já fez uma pergunta para prejudicar o seu professor? Assim, você está na sala de aula, eu infelizmente já fiz essa pergunta, me arrependo da pergunta. Mas, sabe, você está numa sala de aula e de repente você faz a pergunta, você sabe a resposta, mas você faz de onde? Você faz assim, só para fazer aquele teste, né? Só, professor, o que é palíndromo, né? Para um professor de português, você pergunta, um professor meu uma vez contou essa história, professor da UF, pô, o cara top, o cara doutor, tal, em língua portuguesa. Aí o cara, ele estava me contando, né, para mim e para a turma toda, mas ele contou o seguinte, que uma vez ele dava aula no colégio militar, e aí, no domingo, no jornal de domingo, saiu uma reportagem dizendo o que era palíndromo.
Palíndromo, já ouviu falar em palíndromo? Pô, beleza, ninguém, né? Saiu uma reportagem falando sobre o palíndromo. Aí tinha um aluno do colégio militar que queria testar esse professor. Assim que começou a aula, no dia seguinte, na segunda-feira de manhã, ele levantou a mão, aí disse assim, professor, eu quero fazer uma pergunta. O professor nem explicou matéria nenhuma, não disse nada ainda, ele já veio com a pergunta pronta de casa. Aí o professor, pode perguntar, fulano. Ele disse, professor, o que é palíndromo? Só que ele, assim como aquele garoto, tinha lido o jornal de domingo. Então ele sabia o que era. Aí ele respondeu e deu exemplo. E a turma ficou assim, ó, cara, como é que esse professor sabe disso? E como é que esse garoto perguntou isso e tal? Sabe, é uma pergunta assim, que não é uma pergunta sincera, de um coração sincero. O que é interessante é que Jesus, ele, em vez de responder, ele devolve a pergunta. Essa é uma técnica bem legal assim da gente usar em determinadas situações. Você muda a pessoa que está sendo interrogada, entendeu? Então, assim, alguém te lança uma pergunta, você pergunta de volta em vez de responder. Então, o que Jesus faz? Jesus sabia a resposta. A pergunta também não é uma pergunta muito clara, se você reparar. Olha só o que diz a pergunta. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Cara, você percebe que assim, o que eu preciso fazer, não é o que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna. É o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Tudo bem? Consegue entender a diferença entre uma coisa e outra? O que você faz para receber uma herança? Vamos dizer que você venha receber uma herança. O que você tem que fazer para receber uma herança? Nada. Não é assim? Simplesmente nada. É esperar, não é? Se você vai herdar, o que você faz? Nada, você espera. Né? Você vai esperar. Acreditando que alguém vai morrer primeiro do que você não sabe, não é isso? E aí você vai receber aquela herança. A pergunta já é estranha. Jesus devolve a pergunta e diz, o que está escrito na lei? Porque o cara era o mestre da lei, como é que você lê? Aí ele vai dizer para Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças, todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Esse homem faz um resumo da lei que Jesus tinha feito também. Jesus faz esse mesmo resumo da lei. Jesus resume toda a lei, todos os mandamentos desses dois. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse cara faz um arranjo da lei que está correto. Jesus diz para ele assim, você respondeu corretamente. Então você vai lá e faz isso. Só que depois que Jesus diz isso, o que deveria ser a resposta daquele cara? A resposta dos discípulos de Jesus, no mesmo livro aqui de Lucas, no capítulo 18, verso 26. Olha só o que os discípulos vão dizer para Jesus. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Porque, olha só, cara, o homem responde para Jesus assim, a gente tem que amar a Deus, todo o nosso coração, com toda a nossa força, entende? Tipo assim, em tudo que você fizer, você tem que fazer por amor a Deus, e em tudo que você fizer, você tem que fazer no máximo da sua potência, com toda a força, você tem que empenhar aquilo, por seu amor a Deus, para a glória de Deus, com todo o seu entendimento. Tudo na sua vida tem que servir para a glória de Deus com toda a força que você puder fazer. Então, nada pode ser mais ou menos, nem nada pode ser somente bom. Tem que ser tudo excelente, tudo na excelência que sirva para a glória de Deus. E tudo tem que ser o próximo como a você. Você já gostou de uma camisa? Já comprou uma camisa? Já comprou para alguém a mesma camisa que você comprou para você? Você já gostou de um tênis, de uma roupa? Sei lá, você já comprou esse tênis e essa roupa para uma pessoa que não seja você? Porque se você queria o tênis, você deveria querer para essa pessoa também, porque é o próximo como a si mesmo. Você já comeu um prato de comida maneiro?
Pô, você já quis dividir esse prato de comida com alguém? Entende? O que seria a resposta correta desse cara? Quando Jesus diz para ele assim, vai lá e faz isso, esse cara tinha que falar para Jesus, mas Jesus, eu não consigo. Isso vai além das minhas forças. Todo crente que leu a lei foi atingido pela lei de modo que reparou que não conseguiria cumprir a lei, que não conseguiria cumprir a vontade de Deus. Depois da queda a gente foi afetado, a gente não consegue mais, pela nossa própria força, direcionar o nosso coração para a vontade de Deus plena. Em tudo a gente vai falhar, cara, em tudo a gente vai falhar. E olha o que é estranho, até quando a gente faz coisas boas, o nosso coração é tão mau, eu falo pelo meu, o nosso coração é tão mau, que a gente vai querer direcionar aquela coisa boa para a nossa própria glória, para a nossa própria vaidade. Então eu me dedico, eu me esforço, eu estudo, eu passo num vestibular difícil. Dificilmente, em algum momento, nem por 1 milímetro, não vai entrar no meu coração um pingo de vaidade, pensando assim, pô, viu, eu consegui. Sabe, no fundo, do fundo, do fundo do coração, naquele lugar que só Deus sonda. Esse homem devia dizer para Jesus, cara, mas isso é impossível, eu não consigo. Eu não consigo. Todos os homens de Deus que olharam para a lei disseram assim, cara, impossível. Quem pode ser salvo? Mas esse homem não faz isso não. Aí ele vai tentar se justificar, verso 28, verso 29, aí ele vai dizer assim, então quem é o meu próximo? Aqui tem um elemento cultural importante. A parada aqui é a seguinte, para esses caras, o próximo era quem era da etnia deles. Então, tem uma parada aqui no coração dessa galera que é o seguinte, quem é igual a eles, quem é judeu como eles, é próximo. Quem não é próximo. É assim, o próximo tem que ser, para esse pessoal, da nossa raça. Essa galera é próximo. Quando a gente lê os textos do século I, que interpretam o Antigo Testamento, esses textos vão dizer isso, olha, você é obrigado a fazer o bem para o teu próximo. Mas para aqueles que não são teu próximo, você não é obrigado a fazer. E você não vai ser punido por isso. Então, para eles, não era qualquer um próximo. O próximo era alguém igual, era um judeu. Jesus vai contar uma história, então, para explicar para esse cara quem é o próximo. Percebe que a motivação da parábola, o centro da parábola, o fundamento da parábola, o mais importante, a pedra preciosa, o que tem de destaque aqui é Jesus explicar quem é o próximo? Essa é a pergunta que Jesus está respondendo. Jesus vai dizer quem é o próximo então. E aí Jesus vai contar uma história. Tem um cara que está descendo, e era realmente uma descida. Então Jerusalém ficava num lugar mais alto, Jericó num lugar mais baixo. 27 quilômetros de distância. Pô, 27 quilômetros. Você caminhando, se você for uma pessoa que tem histórico de atleta e caminhe bem, etc., você consegue fazer, de repente, esse percurso em 6 horas. Beleza, andando firme. Eu não consigo. Sinceramente, acho que eu não vou conseguir. Mas estou acreditando em você. Você vai conseguir fazer essa parada em 6 horas. E era de Jerusalém para Jericó uma descida. Então, pô, já facilitava um pouquinho. Quem que descia de Jerusalém para Jericó? Era um judeu, porque o templo ficava em Jerusalém e os judeus tinham que ir ao templo prestar o seu culto. Então eles precisavam fazer essa caminhada de ida e de volta. Então quando Jesus fala isso, a galera que está ouvindo está entendendo isso. Ah, então, pô, um judeu igual a gente. Ah, o cara perguntou quem é o seu próximo. Então ele vai dizer que é um judeu igual a gente está andando naquela estrada. Só que nesse tempo a estrada era perigosa. Como é até hoje, né? Eu passo pela BR-101 ali, felizmente assim, de carro, mas com medo. Por quê? Porque eu posso ser, né? Não vou nem dizer o que vai, o que vai acontecer comigo. Então,
as estradas eram perigosas. Esse homem desceu e ele foi assaltado, e ele vai ser espancado, como você vai perceber, e ele vai ficar quase morto. Então, assim, a pessoa quase morta é uma pessoa inconsciente. Só que poderia ter sido, né, para o bem dele, quem que vai passar logo na sequência? Um sacerdote, um cara da religião, que representa esse povo aqui, que é amigo do mestre da lei que fez a pergunta para ele. E aí o sacerdote vai passar, as pessoas que estão ouvindo essa parábola vão entender que o sacerdote passa num animal, beleza? Que ele não passa a pé, porque nas classes sociais dessa época, o sacerdote era o rico. Então, o cara que anda de carro, a gente anda de ônibus, era o cara que andava de carro. Beleza? Então, o sacerdote vai passar montado num animal. Mesmo assim, ele não vai fazer nada. Ele vai passar para o outro lado da estrada e vai seguir direto e não vai ajudar. Existem várias razões para ele fazer isso, existem razões também que são rituais. Então, assim, se o sacerdote encostasse num cara, porque perceba, esse homem ficou nu, sem roupa. Como que você identifica uma pessoa? Geralmente, né? Pela roupa, né, que ela veste. Nesse mundo antigo é assim, numa estrada, você tem que ficar identificando todo mundo. Você identificava pela roupa que ela vestia e pela forma como ela falava. Lembra de Pedro? Na hora que ele vai trair a Jesus, a gente leu isso em Marcos, né? Quando ele vai trair a Jesus, uma mulher fala para ele assim, você é galileu, pelo jeito que você fala. Então você reconhecia, pô, aquele cara é da Galileia, aquele cara é de Decápolis, pelo sotaque. Se de repente tiver aqui alguém do Nordeste, alguém do Sul, eu vou reparar. E a gente fala do nosso jeito também, que a galera repara. Tranquilo? Ou pela roupa. Só que esse cara não dava para identificar, então não dava para saber se o cara era necessariamente um judeu. O sacerdote, para não ter que encostar a mãozinha nele, e aí ter que passar por um ritual de purificação, porque era assim nesse tempo, tinha um ritual de purificação se você encostasse a mão. Como sacerdote numa pessoa que não fosse do seu povo, e se o cara tivesse morto, então pior ainda, então o sacerdote, passa batido. A família comemora, porque se o sacerdote não pode participar dos rituais e as cerimônias de comida, a família também não come. Então o sacerdote estava pensando na barriguinha dele, o sacerdote estava pensando no bem-estar dele, e o sacerdote passa direto. Só que aí vem o levita. O levita é o cara do louvor, o cara que ajudava lá. Não é necessariamente o cara do louvor, mas podia ser também. Vem o levita. E aí, o que o levita vai fazer? Igual o sacerdote. Passa batido. E por fim vai vir alguém. Aí olha só, Jesus está contando uma história e ele está fazendo uma escala social. Então ele falou do sacerdote, falou do levita, e agora na cabeça do público, o terceiro que vai passar é o homem comum. Só que do povo deles, entendeu? Eles esperavam assim, sacerdote, levita, e agora um judeu comum, leigo, vai passar. Então um cara que não é o sacerdote, que não serve no templo, mas é um cara comum da nossa etnia, mas não é isso que vai acontecer. De modo totalmente absurdo para essa galera, Jesus diz o nome samaritano. O que significa samaritano para esse pessoal? Cara, samaritano é o inimigo. Samaritano é o povo que eles detestam. Samaritano é o cara que eles odeiam. Samaritano é a pessoa que não tem valor nenhum para eles, que eles tratavam com desprezo. O cara que eles tratam com desprezo é o cara que vai fazer o bem. Cara, isso aqui é uma ofensa, assim, para esse povo. A fala de Jesus é escandalosa, escandalosa. Eles devem ter pulado na hora que Jesus falou samaritano. O samaritano apareceu para ajudar. E aí o pessoal começou a pular. A gente não tem um comparativo na nossa cultura. Às vezes a gente tem uma rivalidade de futebol, mas isso é palhaçada. Pô, futebol, né, cara? Faça-me o favor. Beleza? O pessoal às vezes tem assim, Brasil e Argentina, agora...
Não é no nível desse negócio aqui. Aqui é povo inimigo mesmo, é um contra o outro, é gente que se dá mal. É tipo assim, Irã e Iraque teve guerra a vida toda, beleza, é Israel e Palestina, guerra a vida inteira, é gente que não se dá bem de jeito nenhum, é nesse sentido. Aí vai aparecer o samaritano, e o que o samaritano vai fazer? Tudo que os outros não fizeram. O samaritano se aproxima, mesmo sem saber se aquele cara é judeu ou é samaritano, mesmo o cara sem poder falar, que está quase morto, o samaritano vai cuidar daquele homem, o samaritano vai gastar as suas reservas, o vinho, o azeite que ele tem, o samaritano vai limpar as suas feridas, vai colocar esse cara numa hospedagem, tudo bem, numa pousada para o cara ficar lá, vai pagar a pousada por 2 dias, a terceira, né, que já teve a primeira, que ele cuidou do cara, mais 2 de graça. E aí vai dizer assim, ó, se gastar mais alguma coisa, eu vou voltar aqui e vou pagar. E aí Jesus vai dizer para eles assim, então, você quer saber quem é o próximo? Quem foi o próximo daquele cara que estava necessitado? Foi o samaritano. O homem que tratava o outro com desprezo teve que responder que foi o samaritano. É essa a parábola de Jesus. Jesus diz assim, vai e faz o mesmo. Primeira lição que esse texto traz para a gente, cara, é uma lição maravilhosa. É a seguinte, que nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Não somos salvos pelo que nós fazemos. O que esse homem tinha que ter falado para Jesus era assim, eu não consigo cumprir tudo. Ele achava que ele cumpria tudo. Ele achava que ele fazia toda a vontade de Deus, mas ninguém consegue fazer. Só Jesus, o único que cumpriu a vontade de Deus perfeitamente. É isso que diz a palavra de Deus. E por isso a gente depende de Jesus para poder chegar à salvação. A pergunta é essa, então quem pode ser salvo? Como Jesus respondeu lá no capítulo 18, ao homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Somente por Jesus Cristo a gente pode ser salvo. Amém? A segunda lição que esse texto traz para a gente é a seguinte. Porém, mas nossas atitudes se refletem no nosso discipulado. E vice-versa, nosso discipulado se reflete nas nossas atitudes. Então a parada é a seguinte, se eu não posso fazer nada para ser salvo, então não vou fazer nada? Não! Jesus diz, vá lá e faz o mesmo. Haja com misericórdia. Seja misericordioso. Sabe por quê? Porque você foi alcançado pela misericórdia de Deus. Deus te alcançou com a misericórdia dele. Então o que você vai ter que fazer? Agora você vai ter que agir com misericórdia. Na mesma proporção, ou tentar pelo menos. A gente não é salvo pelas obras. A gente não é salvo pelas boas obras. Mas a gente é salvo para as boas obras. É isso que vai mostrar o Evangelho para a gente. Amém? Terceira e última lição desse texto. Jesus teve misericórdia de nós como a representação da parábola. Qual é a parada aqui? Os primeiros cristãos, os caras que estavam mais próximos dessa época, a igreja primitiva, quando ouviu essa parábola, entendeu que o samaritano era Jesus. A igreja, durante 300 anos, interpretou assim. Todo mundo que leu esse texto, até o 3º século, depois, pessoas leram diferente. Até o 3º século, todo mundo que leu esse texto, disse assim, o samaritano aqui é Jesus. Por quê? Porque Jesus era o rejeitado pelos mestres da lei. Jesus era aquele que era tido como desprezível pelos mestres da lei. Jesus era aquele que tinha sido posto à prova pelos mestres da lei. Jesus era aquele que tinha que ser humilhado, assim como o samaritano para aquela galera. Jesus derrama a sua vida, como o vinho e o óleo. Jesus cura as nossas feridas. Jesus paga o preço. A igreja sempre leu essa história como sendo Jesus. Jesus é esse cara que age com misericórdia.
aleluia. Foi assim que Jesus tratou a nossa vida. Nós estávamos feridos, nós estávamos quase mortos, se não mortos, né? Nos nossos delitos e pecados, como diz a Bíblia, no nosso pecado, na nossa maldade, em tudo que a gente fez de errado. Jesus olhou para a gente com misericórdia e através do seu próprio sangue, do seu sacrifício, nós recebemos o perdão pelos nossos pecados, aleluia. 2 aplicações aí para a gente fechar. A primeira aplicação, seja misericordioso. Seja misericordioso. Então, cara, a parada é a seguinte, um cristão não pode ser um cara raivoso, beleza? Um cristão não pode ser uma pessoa violenta. Então, se você vir uma pessoa que seja altamente raivosa, violenta, olha para o noticiário, você vê uma pessoa raivosa, violenta no noticiário, esse cara não é crente, beleza? Não é cristão, não pode ser. O cristão é amável. O cristão age com misericórdia. Se essa pessoa se diz cristã mentirosa, não teve o caráter transformado por Jesus Cristo, por quê, cara? Porque a gente é aquela galera daquela outra história. Lembra aquela outra parábola que Jesus diz assim, olha, 2 devedores, um devia mais, o outro menos, os 2 foram perdoados, quem amou mais? Pô, quem foi mais perdoado é a gente. A gente pensa assim, cara, olha quanto que Deus fez na nossa vida. Quando eu olho para a minha vida, cara, e tudo de repugnante que eu fiz na minha vida, mesmo depois de ter conhecido a palavra de Deus, quantos erros que eu cometi, e todo dia eu cometo erro, todo dia, se não toda hora, todo instante. Poxa, eu vejo a misericórdia de Deus na minha vida, então eu tenho que olhar para o próximo com essa mesma misericórdia. Lembra daquela outra história que Jesus contou? Que Jesus disse assim, pô, um cara devia uma migalha para o outro. Só que esse outro, beleza, devia para uma pessoa muito dinheiro, uma riqueza muito grande. E esse homem rico olhou para ele e falou assim, olha, você não tem como pagar, não é isso? Não precisa pagar, está perdoado. E aí quando ele volta, ele encontra aquele que deve uma moedinha para ele, e ele agarra no pescoço do cara e diz assim, você tem que pagar. Poxa, o que o cristianismo é? É a gente perdoar o tempo todo, é a gente se oferecer como próximo. Qual é a lição que Jesus está dando para a gente? Quem é o próximo? O próximo é quem precisa da gente. Então, ó, o próximo não é a pessoa da nossa família, necessariamente. Pode ser. Beleza? Pô, minha mãe está precisando de mim. Meu irmão está precisando de mim. É o meu próximo. O próximo é quem está na minha visão de alcance, que necessite de ajuda. Então, se eu vejo um cara na minha escola, uma menina na minha escola, que precisa de ajuda, esse é o meu próximo. Consegue entender? O próximo é a pessoa que é desprezada. Cara, eu já falei isso, vou insistir. O Evangelho ensina isso pra gente. Olhe para as pessoas desprezadas. Depois que essa moto passar, olhe para as pessoas desprezadas. Sempre tem alguém, cara, o coração humano é mau. Nesse tempo era o samaritano. No nosso tempo é qualquer outra pessoa que por questões estéticas, beleza, não é o considerado o bonitão ou bonitona, não é. Vai ser desprezado, porque alguém acha que por questões intelectuais, porque alguém acha que por questões até raciais, até questão de racismo mesmo, vai ser afastado, vai ser colocado de lado. Cara, esse é o nosso próximo. Seja por opção sexual, seja pelo que for, a gente tem que se aproximar. É isso que Jesus está dizendo.
A gente tem que chegar junto, a gente tem que oferecer ajuda, a gente tem que oferecer remédio, a gente tem que oferecer comida, a gente tem que oferecer auxílio. Por que de modo geral, cara, recentemente, assim, vários trabalhos que a igreja sempre fez historicamente, a igreja que eu digo, né, espalhada pela face da terra, não estão mais em alta, assim, não estão sendo feitos, porque a gente perdeu um pouco essa noção do que seja o próximo. Cara, o próximo é quem precisa. E quem é rejeitado, quem é desprezado. É nesse sentido que a gente tem que agir. Amém? Pô, como é que se aplica isso aí de modo mais prático? Cara, tenta visualizar todas as pessoas da tua turma, na escola. Eu sei que a gente está na pandemia, não é isso? Faz lá pela reunião virtual. Tenta pensar em cada um da sua sala. Pô, quem é aquele que fica sozinho? Quem é aquele que ninguém dá ideia? O ser humano é totalmente mal, cara, totalmente mal. Uma vez eu estava na escola dando aula, aí tinha uma pessoa, um dos alunos, né, era uma pessoa com deficiência. E aí, cara, qual era a brincadeira dos outros alunos em relação àquele aluno ali? A brincadeira deles era prender aquele aluno na hora do recreio dentro da sala de aula. Era escola pública, beleza? Pô, não tinha muito inspetor, nada disso, não tinha nada. Aí, pô, era o professor e qualquer um que tinha que se virar com tudo. Então, cara, a brincadeira dos garotos era prender uma criança dentro de uma sala de aula na hora do recreio, sozinha. A brincadeira deles era o presídio, brincar de presídio, só que tinha um presidiário só, que era uma pessoa com deficiência. Cara, o ser humano é brutal. E isso era criança brincando, hein? Se eu disser para você que é garotinho de 12 anos, entendeu? É assim, brincando, 11, 12 anos, 13 anos no máximo, brincando de humilhar uma pessoa com deficiência. A nossa missão, cara, é se aproximar dessas pessoas. Agir com misericórdia, porque esses são o nosso próximo, é isso que Jesus está ensinando. Amém? Aquele que é considerado o fedido, o chato, o feio, o gordo, é esse que a gente tem que se aproximar. O que os outros chamam, o que os outros ofendem, o que tem apelido, o que todo mundo fala pelas costas, o que ninguém quer conviver. Graças a Deus, quando eu me converti, pô, Deus colocou essa parada no meu coração. Na minha escola, deixei de andar com quem se achava o máximo e comecei a andar com os desprezados da escola. Eu era desprezado como eles, então. E a gente andava junto. No bandejão, eu sentava com a galera que era desprezada na faculdade. E esse foi, né, o meu chamado, a minha vocação. Gostaria de te convidar para essa missão, cara. De te convidar para essa missão. Amém? Segunda e última aplicação. Confie na misericórdia de Jesus. Confie na misericórdia de Jesus para te salvar. Cara, eu tenho insistido nisso também. É a última questão. Se você foi alcançado pela graça, sei que você pode ser novinho, sei que você comete muitos erros, como eu, tudo igual. Confie na misericórdia de Jesus, confie. Então, você vai ser salvo, você é salvo. É assim, você está salvo, você é salvo, você vai ser salvo. É assim para sempre. E acabou, isso traz paz para o nosso coração, tranquilidade, isso faz a gente dormir. Olha que bênção. Se você ouviu o Evangelho e entendeu a mensagem de Jesus, acabou, é isso. Você é filho de Deus, ninguém pode tirar isso de você. Qualquer um pode se levantar, falar contra, não importa. Você é filho de Deus, amém? Vamos colocar essa parada em prática? Quem foi alcançado pela graça deve também agir com misericórdia, é o nosso caso. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa e doce e amável. Muito obrigado pela parábola que Jesus Cristo proferiu naquele dia. Senhor, muito obrigado por Jesus mostrar para a gente que o nosso próximo é quem precisa e quem é desprezado. Senhor, nós te louvamos porque, ainda que a gente haja com muita misericórdia, nada vai se comparar com a sua misericórdia e a sua graça, Senhor. Nós que seríamos dignos da tua ira, fomos chamados de filhos, fomos amados
antes que o amor por Ti brotasse no nosso próprio coração. Pelo contrário, Senhor, nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia. Confiamos na Tua salvação, Senhor. Confiamos na obra do Teu Filho Jesus. Te agradecemos pelo Teu Filho Jesus e por essa obra. Em nome de Jesus, amém.